Boa noite, pessoal. Bom ter Boa vocês aqui noite. presente. Tem uma Boa turma noite. boa, muito bom ter vocês, viu? Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de boas-vindas desse segundo semestre. Para esse semestre a gente pensou aqui em fazer algo diferente, né? Algo coletivo, reunir todas as turmas, reunir também pessoas interessadas em saber mais de psicanálise. Então, a gente fez essa aula coletiva para que a gente pudesse interagir, né? Para que a gente pudesse também se ver. Estou vendo muitos rostinhos conhecidos, outras pessoas que ainda não conheço estão com a gente pela primeira vez aqui nesse encontro, mas vai ser um prazer receber todo mundo aqui para esse bate-papo bem inusitado que surge da provocação dos nossos alunos e alunas sobre psicanálise e religião. Será que esse diálogo é possível? Então, a gente convidou dois pesquisadores, uma pesquisadora, um pesquisador muito queridos aqui para interagir com a gente nesse dia. Eu sou Lídia, para quem não me conhece, sou Lídia Maria de Lima, coordeno o curso de psicanálise aqui do IBT, tento fazer um meio de campo entre docentes, alunos e alunos, para que a gente consiga aqui minimamente seguir de maneira organizada, desenvolvendo os nossos saberes e o nosso pensar psicanalítico. Está comigo também aqui uma equipe grande de professores e professoras, estou vendo rostinhos de toda a gente aqui conhecida. Obrigada, equipe, muito bom ter vocês aqui com a gente. Queria também pedir a fala da Dália, que também trabalha com a gente na coordenação, ajudando aí mais na direção, né, Dália? Ajudando a gente a pensar as questões de análise, de atendimento e de clínica. Vou pedir então para que a Dália faça as boas-vindas em nome da direção, por favor. Bom, pessoal, muito bom ter vocês. Agradeço a participação, Jorge, Odja, demais colegas professores, equipe, alunos, eu acho que todos. É imenso prazer que a gente está promovendo, né, esses encontros. A ideia é justamente a gente poder, como eu disse a Lídia, interagir, conhecer, discutir um pouco psicanálise nas suas mais diversas nuances, né, nessas coisas não tão improváveis, né, mas bastante complexas, tais como religião, nessa perspectiva de diferentes saberes, diferentes conhecimentos, enfim, para que a gente possa sempre refletir, aprender, crescer, discutir, criticar, enfim, né? Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para que a gente possa estar juntos, né, e pensar juntos, porque o saber, ele só é legal quando ele circula, né? Então, é essa construção que é muito importante, né? Então, em nome do IBT, da direção do IBT Psicanálise, eu agradeço imensamente e espero que seja bastante legal para todos nós aqui, né? Lídia, passo a bola para você. Obrigada, Dália. Não sei se a Yara está por aqui, mas se a Yara quiser falar também, é só me dar um toque que a gente abre o microfone, tá bom? Quero apresentar aqui a composição da mesa de hoje, né? Nós temos a presença do Jorge Zacarias, José Jorge Zacarias, de Moraes Zacarias, né? Jorge é psicólogo, mestre em psicologia escolar, doutor em psicologia social, trabalha na linha junguiana, tem vários livros publicados, e Jorge, eu conheci Jorge nas minhas andanças, e ele pesquisa religiões de matrizes africanas, religiosidade africana, e aí ele vai pesquisando a partir dos arquétipos e a partir da psicanálise, da psicologia analítica com Jung, né, uma abordagem muito interessante. Então, convidamos Jorge justamente por esse diferencial. Queria desde já agradecer ao Jorge por estar conosco. A nossa segunda convidada é Ódia Barros. Ódia é minha companheira de militância. Ódia, ela foi meu referencial teórico nos estudos, e aí a gente se conheceu nas andanças da vida também. Ódia é teóloga feminista, doutora em teologia pela Escola Superior de Teologia, possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Alagoas, é membro do ISEA, que é o Instituto de Estudos de Religião, é psicanalista e membro da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, faz a sua atuação a partir da psicanálise lacaniana e tem essa leitura de protestante feminista, que eu acho que também dá um outro toque para essa conversa.
Ódia, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui também, viu? E para a nossa intervenção cultural, para que a gente possa então começar essa conversa falando sobre o sagrado, nós vamos ouvir a canção Amor de Mim. E antes da gente começar a canção, eu vou pedir para que todo mundo desligue o microfone para que a gente não tenha interferência, tudo bem? Todo mundo que está com o microfone ligado, por favor, dê um clique, desligue o seu microfone. A câmera pode continuar ligada, porque eu estou amando ver o rostinho de todo mundo. Mas o microfone é bem legal a gente desligar. Ótimo, obrigada. Nós vamos então ter uma intervenção cultural para que a gente comece essa nossa aula de hoje. A intervenção cultural será feita com Dinho Almeida, esse jovem bonito que está aí se apresentando como Fernando Almeida. Dinho Almeida é vocalista da banda Bugarins, que toca rock psicodélico, já foi prêmio Revelação do Multishow, enfim, uma pessoa querida que tenho a honra de ter aqui com a gente nessa noite cantando Amor de Índio. Então, Dinho, por favor, é com você, meu querido. Obrigada por aceitar esse convite. Opa, boa noite, pessoal. Bom, minha tia me apresentou de um jeito maravilhoso, eu estou muito emocionado aqui, eu tenho que falar. Obrigado vocês aí por me aceitarem, Lídia, pelo convite. Eu vou abrir aqui com essa música que tem uma letra muito profunda. A gente com o Bugarins tem feito uns shows tocando as músicas do clube, as músicas dos artistas mineiros, e a gente pegou essa do Beto Guedes, que é tão bonita e que realmente vai nessa coisa do sagrado, vai em vários lugares. Eu espero que vocês estejam me ouvindo de um jeito tranquilinho aí, na conexão de vocês. Eu tentei fazer do jeito mais profissional possível, ainda peguei um outro microfone aqui para vocês conseguirem ouvir bem e que essa música ilumine as ideias de vocês aí para a conversa ser boa, fluir, desbravar caminhos aí no entendimento. Vamos lá. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama de todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser todo. Sim, todo amor é sagrado, é o fruto do trabalho, é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, na primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo. Tá aí, que as ideias de vocês vão longe, que vocês consigam conversar, debater, se entender, se desentender para chegar mais longe, que tem essa ideia, né? Se pensar profundo que essa música traz sobre o amar, sobre o sagrado, sobre a existência nossa. Muito obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado e escutem Bugarim se gostaram. Se não gostaram, escutem também, que pode ser uma Tem experiência também. diferente.
Parabéns, muito lindo, Bom viu? para vocês, gente. Obrigada, Dinho. Eu sou suspeita, né? Apresentei como musicista, como cantor, porque eu sou a tia, sou tiete, e achei que ficaria de bom tom seguir apresentando assim, né? Mas então, o Dinho é meu sobrinho e topou participar com a gente dessa aula. Já vi que no chat compartilharam links para quem quiser conhecer mais do trabalho. Então, desde já agradeço, Dinho. Foi muito bom contar com você aqui, abrilhantando, então, esse nosso início de aula. Obrigada, meu anjo. Bom, então vamos para a nossa conversa dessa noite. Nós vamos fazer da seguinte forma: compartilhei com vocês a estrutura da aula, mas vou falar um bocadinho mais aqui para a gente se situar. Nós vamos abrir com a Ódia, para que ela faça a sua apresentação, e aí, na sequência, a gente vai para o Jorge Zacarias. Cada um deles terá, então, 30 minutinhos de fala, e aí a gente parte para as reações, né? Professora Lara para as reações à Ódia, né? Observações, e pode fazer um apontamento de uma questão também. E depois, professora Luciana reage à fala do Jorge Zacarias. Vou fazer um parênteses aqui. Professora Luciana é fã do seu trabalho, professor Jorge. Depois a gente conversa mais. E o professor Pedro reage, então, às duas falas e pode abrir uma pergunta também. Vou tentar ser cravadinha no tempo para a gente garantir aí a fala de todo mundo. Quem tiver questão, vai mandando no chat, eu vou coletando aqui para a gente abrir na sequência, tá bom? Professora Ódia, seja bem-vinda, a fala é sua. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Olha, primeiro dizer da minha satisfação, né, de estar aqui partilhando esse espaço, professor Jorge, que eu não conheço, mas estou curiosíssima para escutar e conhecer seu pensamento, sua contribuição, e agradecer demais a IBT na pessoa da Lídia, que também é alguém que eu acompanho o trabalho, parceira de muitas militâncias, e agradeço a confiança sobre tudo. Né? Eu queria dizer que o que me traz aqui é, sobretudo, a pergunta interessante proposta para essa conversa, né, de abertura de semestre da escola. Acho que é uma pergunta muito pertinente e necessária, sobretudo nos atuais contextos que nós estamos, seja a nível conjuntural mesmo, eu falo. Então, é uma conversa necessária, pertinente, e parabéns à escola pela coragem, né, de trazer esses temas que não são fáceis, são difíceis, são complexos, porém é necessário a gente abrir o diálogo, né? Quero dizer que falo aqui, sobretudo, a partir de um lugar específico. Minha trajetória e caminhada é muito mais no campo da teologia, especificamente da teologia feminista. Meu encontro e diálogo e aproximação com o campo da psicanálise é um pouco mais recente, mas tem sido muito instigante, muito importante, inclusive, para ampliar e para qualificar, inclusive, aquela que é a minha área, eu diria, prioritária, que é a área da teologia, e por isso o tema me interessou e me encorajou a estar aqui em diálogo, em diálogo. Então, eu tentei escrever alguma coisa, eu vou tentar partilhar, porque eu tenho a verve muito mais de pastora, de teóloga, que não muitas vezes tem o hábito da fala, bastante, e é preciso que a gente tenha esse exercício de ser mais sintética na exposição. Eu peço a Lídia que também esteja me acompanhando em relação ao tempo. Então, para organizar, eu coloco aqui. Bem, a psicanálise começa a me interessar a partir dos meus estudos de teologia feminista. Por incrível que pareça, é o feminismo e a teologia feminista que me aproxima da psicanálise. E a psicanálise interessa a reflexão da teologia feminista, sobretudo, vou destacar dois pontos, naquilo que ela reivindica
como sua tarefa, eu digo aqui a psicanálise. Primeiro, nesses pontos interessa a reflexão da teologia feminista, que é a sua elaboração sobre o fenômeno da sexualidade humana. Isso, em grande parte, interessa ao campo das reflexões dos estudos de gênero e feminista, e é um ponto importante do campo da psicanálise. E também a partir, da compreensão de que existem processos psíquicos inconscientes que interferem no modo pelo qual se incidem as dimensões social, política e religiosa da nossa experiência humana, ou seja, isso passa a ser também temas, eu diria, que se alimentam mutuamente. Eu diria aqui feminismo, teologia feminista e psicanálise. Então, é a partir desse lugar que eu começo a me aproximar, para além também da minha busca na psicanálise para os meus próprios processos humanos existenciais. Foi na psicanálise que eu me identifiquei como lugar também de trabalhar as minhas questões, as minhas demandas. E essas, como pesquisadora, e como alguém que trabalha no campo da religião, é através da teologia feminista que eu me aproximo dos estudos da psicanálise, mas é através da minha própria demanda. Imagina o que é uma mulher teóloga, pastora no campo religioso, tão, eu diria, tão patriarcal, e com realidades tão fundamentalistas. O que é que isso, eu diria, provoca e produz, na minha existência, sobretudo? Então, é a partir tanto dessa experiência mais particular, como nos meus estudos e pesquisas, como alguém dedicada também à elaboração do discurso religioso, que eu diria, desconstruindo, eu diria, dimensões da religião que afeta a vida, sobretudo das mulheres, é que eu faço essa aproximação. É, o desenvolvimento de um discurso religioso elaborado por mulheres no campo da teologia é muito distinto de alguns aspectos daqueles que escrevem a teologia tradicional e a teologia construída, sobretudo, por homens. E, sobretudo, esse outro discurso religioso construído pelas mulheres na teologia feminista é marcado por uma forte influência de como essa teologia ou essa religião patriarcal, quais os seus efeitos nas relações, na vida, nas experiências religiosas, inclusive das mulheres. Então, essa é um pouco também um lugar daquele que eu atuo, do qual eu atuo e que também faço as minhas reflexões. Revisões, por exemplo, de interpretações existentes nos textos sagrados é algo que se dedica à teologia feminista e algo que também faz parte da minha experiência. A proposição de novas interpretações também da religião, dos símbolos religiosos, e de toda a construção, eu diria, simbólica da religião, é também tarefa que as teologias feministas e de gênero têm proposto não só para o campo da religião, cristã, mas também para o campo que estuda os fenômenos religiosos. Então, é a partir desse lugar, sobretudo aqui eu represento uma matriz religiosa específica, que é a matriz religiosa cristã, não é? Que é fundada, sobretudo, num discurso muito patriarcal que produz, sobretudo, violência, silenciamentos, apagamentos da voz, da fala, da experiência religiosa das mulheres. Por exemplo, a experiência religiosa das mulheres não estão, eu diria, presentes no discurso religioso,
predominante, né, na religião oficial. Ou seja, essa própria ausência e essa falta já nos leva a um tipo de relação da experiência religiosa bastante conflituosa, não é? Mas, apesar, né, de mim dar conta de tudo isso e do meu trabalho estar envolvido num campo que eu diria bastante específico da religião, eu sou uma mulher de experiência religiosa, trabalhando com outras mulheres que vivem a experiência religiosa. Eu sou pastora há 30 anos numa comunidade de fé, não é? E que insisto em duas coisas. Por um lado, desconstruir os discursos religiosos que produzem sofrimento, violência para, sobretudo, as mulheres, né? E alguns corpos dissidentes ou sexualidades dissidentes. Por outro lado, eu também, como religiosa, entendo o valor simbólico da religião para as comunidades de fé e, sobretudo, para essas mulheres que, ao mesmo tempo que, na minha análise como pesquisadora, reconheço o quanto essas mulheres são vítimas desse sistema religioso, ao mesmo tempo, na experiência vivencial dessas mulheres, a religião representa um lugar importante das suas experiências ao mesmo tempo que me desafia o fato de que a gente possa desconstruir visões religiosas que provocam sofrimento e opressão, não se pode também, eu diria, com isso, desconsiderar ou violentar, né, a experiência dessas mulheres na sua relação da experiência religiosa e o lugar que ocupa na sua existência, muitas vezes mulheres que sofrem de um grande desamparo de modo geral e que encontram na experiência religiosa um significado bastante importante. Então, é a partir desse lugar tão ambivalente, não é, que eu tento trazer algumas questões, né, para partilhar aqui, para colocar também em discussão e debate. A primeira coisa que eu trago aqui é recuperar um pouco qual, qual o, qual o conceito, vamos dizer assim, o sentido de religião que eu trago especificamente aqui. Eu trago o conceito de experiência religiosa e falo isso a partir da ideia que nós podemos, a palavra religião, ela abre um leque muito grande, de a partir de onde nós estamos perguntando se é um diálogo possível psicanálise e religião, a gente tem que perguntar de que religião nós estamos falando. E o que eu estou trazendo aqui diz respeito, sobretudo, a fazermos essa pergunta para a experiência religiosa de cada sujeito, de cada pessoa que vive essa experiência, não é? E aí eu trago a contribuição de Rubem Alves, que é a partir de um dos seus livros, O Enigma da Religião, e escolho ele justamente porque ele transitava nesses dois campos, né, da religião e da psicanálise. E a pergunta principal, né, desse livro, O Enigma da Religião, que Rubem Alves faz, é por que homens e mulheres fazem religião? Rubem Alves, então, trata da linguagem religiosa como fruto do desejo e da imaginação, e até de uma falta, de uma ausência. A imaginação, segundo Rubem Alves, ajuda a estender os limites do real. A imaginação, segundo Rubem Alves, religiosa, também ele coloca aí a religião como imaginação, imaginação religiosa eu diria, ele diz assim mais ou menos, que é fruto do descontentamento do sujeito com o real. E essa imaginação seria também religiosa, resultado daquilo que ele chama de uma consciência de uma ausência ou de uma saudade de algo que
E aí eu, claro, com todas as minhas questões que eu levo para o campo da teologia e das mulheres, que é o meu campo, sobretudo, não dá para assimilar essa ideia de Rubem Alves daquilo que eu escuto das mulheres. A imaginação religiosa das mulheres tenta realmente responder a esse descontentamento com o real e ampliar também, né, esses limites do real. Além disso, o Rubem Alves coloca que as razões que fazem as pessoas construírem esses mundos imaginários, inclusive o mundo religioso, tem a ver com a nossa diferença essencial, por exemplo, com os animais que estão dispostos, né, à sua disposição natural de aceitar a realidade e a vida como ela é dada, como ela é. E ele coloca algo que eu acho maravilhoso: os animais não fazem canções, não fazem revoluções, nem fazem religiões. E com isso, também escapam, por outro lado, a maldição, segundo ele, da neurose e da angústia. Então, nesse sentido, Rubem Alves apresenta uma perspectiva de religião que eu acho interessante e que abre essa possibilidade de diálogo com a psicanálise, porque ele toma uma forma mais poética da religião e muito menos preocupado com os estatutos religiosos que de repente estão muito fundadas na perspectiva de uma verdade, de estabelecer uma verdade única, de estabelecer dogmas imutáveis, né? E aí, quando eu trato de religião a partir dessa perspectiva, ligada sobretudo aos dramas vivenciais, inclusive o Rubem Alves, nesse livro, fala da sua própria experiência religiosa, destacando, inclusive, ele disse que na experiência religiosa dele, ele recebeu muitas certezas. Ele passou a vida religiosa dele recebendo verdades e certezas que depois foram todas desmoronando. A própria construção institucional e dogmática da religião fez desmoronar as certezas que essa religião lhe entregava, né? E ele afirma então que até a certeza daquilo que ele afirmava ou aprendeu a construir sobre a verdade sobre Deus, isso também desmoronou em algum momento. E aí ele fala, sobretudo, de uma religião que desmoronou junto com a sua verdade sobre Deus, quando desmorona, essa religião que torna Deus uma arma ideológica da preservação da verdade, das certezas, das únicas verdades e certezas possíveis. Então, segundo Rubem Alves, essa religião e esse Deus dessa religião precisa desmoronar e cair, né? E aí ele vai apontando um outro lugar para a religião, esse lugar justamente da experiência e da imaginação religiosa e como ela se dá na vida e na subjetividade de cada sujeito, né? Também acho que a religião ele coloca como a gente, né, na perspectiva lacaniana, vai encontrar isso também como um discurso, uma rede de símbolos. E esses símbolos, a partir desses símbolos, as pessoas, eu diria que constrói significados, tanto para objetos, para lugares, para ritos, para símbolos da religião. Essa ideia do sagrado, eu agradeço a inspiração cultural e musical do Dinho, que é justamente, eu acho que traz essa força, né, da linguagem do sagrado, né, que realmente na perspectiva do Rubem Alves, essa força
simbólica, esse discurso que constrói, né, experiência de sagrado, que torna coisas sagradas. Isso não é dado, isso é construído a partir da elaboração e da imaginação de cada grupo, né, que vai construindo e tornando coisas sagradas que talvez é para um grupo, não é para outro, né? Enfim. Mas indo adiante, mais um ponto, é, como então a gente, na própria psicanálise, pode tentar olhar para a psicanálise e toda a contribuição, sobretudo de Freud, e perguntar se é possível essa aproximação também a partir, né, da elaboração da própria construção que a psicanálise nos entrega. Eu coloco aqui o seguinte: ao longo da história do próprio movimento psicanalítico, houve, não é, sempre uma divulgação que o pensamento de Freud sobre religião seria quase uma interrupção desse diálogo. Por exemplo, questões como a religião é uma neurose coletiva obsessiva da humanidade. Essa ideia, eu diria que interrompe diálogo. Uma outra ideia difundida é que a religião é uma grande ilusão. E que essa ilusão, né, na perspectiva de um senso, de uma leitura um pouco menos aprofundada de Freud, assim, essa ilusão precisa deixar de existir. Também que a própria religião não é só inimiga da psicanálise, ela é inimiga da ciência. Então, essas concepções, de fato, elas sempre afastaram essa possibilidade de aproximação e diálogo da psicanálise com a religião. Por outro lado, eu acho que nessas afirmações foi se perdendo e sendo esquecida as contribuições da psicanálise freudiana, sobretudo, que podem enriquecer a compreensão do fenômeno religioso. Então, existem contribuições importantes, e que eu acho que é pertinente que a gente recupere essas contribuições. Freud, por exemplo, foi um exímio conhecedor e eu diria que um curioso sobre, pesquisador da questão religiosa. Teve um interesse sempre voltado para a pesquisa no campo do conhecimento sobre o fenômeno religioso. Em diversas passagens de sua obra, ele demonstra um grande, por exemplo, conhecimento do livro sagrado de judeus e de cristãos. Muito numa visão extremamente importante para a sua época crítica, mas necessária também para que a gente entenda que diálogo não significa também, como é que eu diria, ausência de conflitos e ausência de questões. Acho que a contribuição que Freud traz é a coragem de encarar, inclusive, perguntas importantes, questões importantes, eu diria, desestabilizando algumas compreensões do que seria religião e indo de forma mais profunda, que eu acho que é o que a psicanálise sempre faz, é muito mais abrir questões, abrir perguntas do que exatamente construir respostas e conceitos. Então, não podemos dizer que a psicanálise entrega nenhum conceito sobre religião fechado, absoluto, como verdade, até porque a psicanálise vive eu diria justamente, não à toa Freud recebeu um dos títulos de mestre da suspeita. Eu, como teóloga feminista, sou afeita à hermenêutica da suspeita. A hermenêutica da suspeita, e Freud recebeu o título de um dos mestres da suspeita, que é esse direito de fazer as questões, de trazer as perguntas, né? De suspeitar daquilo que é dado como algo, como uma verdade absoluta. E eu acho que Freud, inclusive, foi um grande incentivador dessa pergunta que a gente traz hoje para o nosso debate, né? Qual o lugar da religião? Como a religião, como explicar
os fenômenos sociais e a própria questão da estrutura do sujeito a partir também daquilo que o discurso religioso constrói, né? E Caminhando para os 5 minutos finais. já, Lídia, meu Deus. É, Bom, tem deixa uns eu só ir 5 para uma minutinhos, parte mas tô mais falando aqui que 5 eu para não. ser bem em cima, assim, mas a gente está caminhando já para o fim. Tá bom. Por exemplo, eu queria trazer isso como um elemento importante na história da psicanálise, só para deixar a janela aberta de que é possível esse diálogo, que é frutífero. A relação de amizade de Freud com o pastor protestante Oscar Pfister registra em 30 anos de correspondências. Foram 30 anos de diálogo, gente. Como não dizer que é possível ou não? São 30 anos de diálogo que demonstra de maneira inequívoca a possibilidade dessa aproximação dialógica, psicanálise e religião. Alguns trechos das correspondências desses 30 anos, inclusive aponta Freud tendo uma visão muito, eu diria, muito menos crítica e reconhecendo alguns sinais importantes de uma religião não tratada da maneira a produzir, né, os efeitos, eu diria, sociais, que de fato aquele momento precisava de uma crítica acirrada daquilo que ele faz nos seus textos importantes, onde ele critica muito um tipo de religião, não é? E que eu acho que é necessário. É, então, para marcar o que esses 30 anos de diálogo que ele faz com esse amigo protestante, pastor protestante, ele diz o seguinte, uma das suas afirmações numa dessas cartas: a psicanálise em si não é nem religiosa nem antirreligiosa. Eu acho que isso é super importante retomar atualmente. Ele diz que mais do que isso, a psicanálise, ele diz que é um instrumento apartidário, do qual tanto o religioso como o laico poderão se servir, desde que aconteça tão somente, eu acho isso fantástico, que a psicanálise ou essa religião esteja a serviço da libertação humana. Isso é fala de Freud que eu acho que entende, e eu acho que isso para a gente hoje é muito importante ouvir, não é? A psicanálise não é nem religiosa nem religiosa, porque a psicanálise não se presta a esse, a esse lugar. E afirmar que a psicanálise não é religiosa, Freud nos surpreende. Porém, afirmar que ela também não é antirreligiosa, talvez no momento atual seja importante também, porque historicamente acabamos construindo a ideia mais estabelecida que a psicanálise é antirreligiosa. Eu acho que não, isso não ajuda, porque eu acho que a contribuição que a psicanálise pode dar ao campo da religião é fundamental. E se a gente afirma essa impossibilidade, a minha pergunta é quem ganha com isso, né? Quem está ganhando com essa afirmação? Finalmente, eu penso que essa própria experiência de Freud, nessa 30 anos de cartas, de correspondências, nos deixa um sinal importante de que é sim um diálogo, eu diria, não só possível, mas como necessário e importante diante, inclusive, das apropriações do discurso religioso atualmente sobre o campus não só das ideologias políticas, como as ideologias também. Vou colocar aqui, talvez, algumas perspectivas que se apropriam do uso
não só da psicanálise, mas do campo da psicologia, e tem feito uma, vamos dizer assim, uma junção muito, muito perigosa, trazendo também a religião como um instrumento para uma abordagem perigosa. Então, eu acho que um campo responsável como da psicanálise, que traz essa conversa e abre essa pergunta, eu acho que tem muito, muito de relevância e muito de pertinência. Obrigada. Pode, minha querida, que bom te ouvir. Fiquei lembrando aqui dos pés de rosmaninho do Rubem Alves, né? E ele diz que são sagrados porque é ausência e é saudade e que trazem tanto sentido e significado. Muitíssimo obrigada pela sua fala, pela sua colaboração aqui nessa aula. Lembrando que o espaço para as perguntas está aberto no chat. Quem quiser ir escrevendo, a gente vai coletando para o final, tá bom? Foi bem em cima do tempo, você tinha até 2 minutinhos a mais, mas não tem problema, tá tudo sob controle. Vou reforçar aqui um convite importante para quem está visitando a gente para essa aula, que a nossa nova turma começa agora na próxima semana. Então, se você não é nosso aluno, tem interesse em saber mais sobre o curso, faz contato com a gente, vamos trocando figurinhas, ideias, para que você também possa estudar um pouco mais da psicanálise, entender um pouco mais dos conceitos apresentados aqui, entender um pouco mais de Freud, Lacan, né, essas histórias que a gente está dialogando aqui, e aprofundar-se nessa discussão que é sempre muito importante. Ódia, mais uma vez, muito obrigada. Professor Jorge, a palavra está contigo, 20h42, então já estou cronometrando. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu agradeço, boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado, Lídia, querida, pelo convite tão gostoso. Obrigado, Ódio, por essas reflexões tão bonitas, tão profundas. Muito obrigado, agradeço. E vou falar um pouco, né, da psicologia, a relação dessa questão, né, da psicologia, da psicanálise, mais especificamente da psicologia analítica, né, de Jung, com a questão da religião. E eu vou fazer mais ou menos um caminho, uma abertura, iniciando uma diferenciação que é importante, depois a gente vai entrar numa questão mais junguiana e uma questão um pouco da história, né? A gente faz, tem um grupo que faz a pesquisa da psicologia e religião, a gente faz uma divisão entre religião, religiosidade e espiritualidade. A gente divide esses três campos, né, completamente. Então, a religião geralmente é a instituição que é organizada, as normas, as regras, uma igreja, um templo, né? Uma tradição organizada, a gente entende isso como religião, que tem rituais, teologias estruturadas e tudo isso, né? Já a religiosidade é a prática que o indivíduo faz dentro da sua religião. O que ele exercita, ele participa dos rituais, dos cultos, das missas, dos trabalhos, seja o que for. E espiritualidade é interna, é uma busca interna, uma busca pessoal pelo transcendente. A espiritualidade é entendida como uma busca do sentido de vida mais profundo, um sentido que vai incluir outros saberes, e a crença religiosa vai estar estruturada a partir das experiências pessoais com o sentido de transcendente, né? Então, tem essa divisão. Obviamente, a religião tem aspectos positivos, né? Principalmente porque mantém uma história viva, mantém os escritos, mantém uma teologia, mantém conceitos, dogmas, né? Racionaliza essas questões, formando uma teologia, faz a manutenção de mitos, de símbolos, que são apresentados em rituais, que são apresentados dentro das atividades. Então, tem esse aspecto muito positivo da religião. No entanto, tem um aspecto negativo, porque ela pode criar radicalizações de princípios ortodoxos de crença, exclusão de outras formas de crença, outras expressões, né? Uma associação ao poder temporal constituído. Muitas vezes a igreja se associa ao poder político, e essas coisas a gente vê isso na história, né? Até hoje, né? E o proselitismo, no sentido de você só vai ter Deus perto de você se vier para minha igreja,
né? E há uma rigidez dogmática, o dogma é fixo. A religiosidade tem aspectos positivos. Quando uma pessoa começa, ela entra numa religião e começa a participar das expressões da religião, então ela está exercendo a religiosidade. Uma coisa importante é pertinência a grupos. Às vezes a pessoa precisa pertencer ao grupo, ela precisa desse aspecto, adesão ao conjunto de conceitos morais. Às vezes a pessoa está tão perdida na vida, de repente ela entra numa religião, ela começa a seguir regras morais que tiram ela, por exemplo, de práticas prejudiciais, da marginalidade, coisas terríveis. Isso é um aspecto positivo, né? A religiosidade vai fazer com que a pessoa participe de rituais, de experiências, e estas experiências podem levar a uma experiência pessoal, é um caminho, né? De repente você está pegando a ideia bem protestante, você está na igreja, num culto, ouvindo um coral cantando uma peça de Bach, de repente aquilo te leva a uma interioridade, a uma espiritualidade profunda, pessoal, uma experiência interior a partir de uma música, de um coral, de alguma coisa que está acontecendo, né? E cria, então, essa dimensão religiosa na prática, principalmente vinculada ao grupo, né? Agora, os aspectos negativos. É a normatização da experiência religiosa. Ou seja, só é realmente religioso se você sentir desse jeito. Se você sentir de outro jeito, não é. Não é espiritualidade o que você está sentindo. Isso cria um conflito entre o que a igreja diz, ou a religião diz que eu tenho que sentir o sagrado e como eu estou realmente experimentando esse sagrado, né? Ah, esse é um aspecto difícil, ruim, a normatização da experiência religiosa. Conflito entre regras religiosas, experiências e sentimentos pessoais. Se a minha religião diz que eu não posso comer carne de porco e eu adoro comer carne de porco, como é que fica? Um exemplo besta, mas algo que eu sinto, só que o meu sentimento é contrário ao que a religiosidade diz ali, daquele grupo está dizendo, né? Conflitos sociais, né, entre os grupos que podem radicalizar, né? Por exemplo, a gente teve notícia há tempos atrás de pessoas, né, de igrejas neopentecostais que invadiam terreiros para quebrar tudo. Então, esses conflitos, né, também é um aspecto negativo dessa vivência da religiosidade, né? Ah, outro aspecto negativo é a manipulação de grupos para proveito próprio de líderes religiosos. Então, as pessoas estão ali vivendo sua religiosidade, é um grupo e eu tenho um líder que vai dominar isso aqui tudo, né? Geralmente, os conflitos entre o indivíduo e a vivência de uma religiosidade muito estrita e rígida é fonte de neurose, né? A gente sabe disso, né? Muitas neuroses aparecem a partir desse conflito do que o indivíduo sente, a sua alma, ele sente dentro de si, com o que a religiosidade exige, que o grupo pede que ele faça, que ele desenvolva e tal. E a espiritualidade é a busca de conexão pessoal com os aspectos transcendentes e inconscientes. É a busca de um sentido de vida, é a busca interior, né? Essa espiritualidade, ela não é um caminho que está pronto, ela exige uma elaboração do caminho pessoal. É existencial para o indivíduo. A igreja não vai dizer tem que ser assim ou tem que ser assado. O caminho é de cada um. Cada um encontra o sagrado dentro de si, da sua maneira, na sua expressão, né? A espiritualidade também amplia o conceito de sagrado para além de religiões tradicionais. Pode ser muito mais coisa sagrada, não só aquilo que a gente define como os deuses ou o que é Deus, né? E há um sentimento inclusivo, né? Na busca pela espiritualidade se inclui definições de sagrado, né? Uma dificuldade que ocorre nessa busca interna da espiritualidade é que é necessário que haja um ego estruturado para fazer esse caminho, porque é uma experiência pessoal profunda, com conteúdos inconsciente, né, do ponto de vista arquetípico,
E é necessário que o ego tenha uma estruturação para fazer essa experiência, né? E traduzir isso em estruturas simbólicas, né? Que facilitam a percepção dessa experiência, né? Num certo sentido, as religiões estabelecidas podem oferecer um mapa, né, de realidade, quando apresenta símbolos, determinadas imagens, conceitos, isso facilita um pouco, né, no sentido de dar um referencial imagético, né? Mas a pessoa que tem essa busca interior, ela vai para além do que a igreja diz que é o símbolo, do que a religião diz que é aquele símbolo. Ela vai além porque aquilo faz um sentido pessoal e profundo para ela, né? Então, falando um pouco dessas coisas, a gente vai entender um pouquinho a questão aí da espiritualidade, né? A gente vai estar mais nesse caminho da espiritualidade, dentro de uma visão mais analítica, né? Jung identificou no caminho dele, na prática, né, que existiam determinadas imagens que apareciam em conteúdos de sonhos, de visões, de desenhos, que apareciam para as pessoas, das quais elas nunca tiveram tido contato na vida. Imagens que não faziam sentido para a vida pessoal. E essas imagens, então, depois pesquisando e entendendo, ele compreendeu que deveria existir um outro nível abaixo do inconsciente pessoal, né? Que a gente, em psicanálise, conhece bastante o inconsciente pessoal, abaixo um nível de inconsciente que ele chama de coletivo, ou seja, neste inconsciente estariam as estruturas ou as formas básicas das experiências humanas desde os primórdios. Isso é o que ele chama de inconsciente coletivo, né? Por exemplo, esse inconsciente coletivo vai ser habitado por o que ele chama de arquétipos, né? Ou tipos antigos, tipos arquetípicos, que, por exemplo, a imagem da mãe é uma imagem arquetípica, a imagem do pai, o herói, né? Muitas expressões das divindades estariam sendo representadas nesses conteúdos arquetípicos e que em determinado momento da vida do indivíduo, um conteúdo desse podia se colocar na consciência via um sonho, uma imagem, uma imaginação, uma visão, qualquer coisa assim, e essa imagem traria um conteúdo desse inconsciente coletivo que haveria necessidade de conexão. Dentre essas imagens do inconsciente, haveria uma imagem central, primordial, que ele chamou de self, que ele chama de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus representada no inconsciente coletivo. E aí, como é que vai construir tudo isso, né? Pegando essas imagens, esses sonhos, essas fantasias, tudo, buscando na história, você vai encontrar essas mesmas figuras tanto ao longo da história quanto em vários lugares do mundo. Por exemplo, uma das experiências fundamentais humanas lá no princípio é o raio, né? O relâmpago. É uma experiência forte, porque o raio é destrutivo, né? Ele é poderoso, ele representa uma espécie de justiça ou vingança divina. E aí a gente vai encontrar nas narrativas de vários povos diferentes a existência de deuses do raio. A gente vai ter, por exemplo, Baal Haddad, era um deus do raio, Thor, que vocês já viram no cinema, fica jogando raio, ah, Tupana, ou Tupã, também é uma divindade indígena dos raios, né? Xangô é um orixá dos raios, né? E quando a gente entra num sistema que é monoteísta, né? Logicamente, o único Deus também tem a prerrogativa do raio. Javé gostava de jogar raio em todo mundo no Velho Testamento, né? Adorava jogar raio. Zeus também jogava raio em todo mundo, né? Mas é no pole. Alá é o mesmo que Javé, joga raio também. Então, essa figura do raio como uma potência da natureza, portanto, uma expressão da divindade, uma expressão daquilo que é muito mais poderoso do que eu, é a formação dos deuses do raio e do trovão, né?
Isso dá um gancho também para a gente entender que aquilo que a gente chama de transcendente é aquilo que é supra-humano. O transcendente é aquilo que está além de mim, está muito acima de mim, né? E a natureza é uma delas. Vamos voltar um pouco lá no começo do mundo, né? Da nossa espécie maravilhosa. Até o Rubem Alves falou, né? Os animais não fazem música, não fazem religião. Pois é, em algum momento a humanidade ganhou consciência, né? O que nos difere dos animais é a consciência autorreflexiva. Aí a gente ganhou consciência. Ganhando consciência, né, uma das primeiras coisas que foi feito lá, naquele momento, foi olhar para o cosmos, né, para o céu estrelado, né? E os antropólogos dizem que a religião começa quando alguém perguntou quem criou tudo isso. Eu discordo muito dos antropólogos. Eu acho que o que foi um maravilhamento. Eles olharam para o céu estrelado, tomaram consciência e, ó, porque a experiência com o sagrado não é pergunta, é maravilhamento, porque é alguma coisa intensa demais, que transcende a compreensão humana. Então ó, né? Então, aqueles nossos primeiros ancestrais, né, eles identificaram a possibilidade de uma divindade criadora cósmica que estivesse lá no céu. Mas tinha uma outra divindade mais importante, porque essa divindade cósmica está muito longe. Ela não tinha muito a ver com a gente aqui. A divindade mais presente, da qual a nossa vida depende, era a Terra, né? Então, a gente pode ver que a primeira divindade a ser cultuada foi a Grande Mãe, né? A gente que está numa tradição judaico-cristã aqui do Ocidente acha que o Deus Pai, né, voltando um pouco para a Hódia, o Deus Pai que criou tudo, que fez tudo, não, 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 foi a mãe, foi a deusa mãe. Ela criou a gente lá no começo, né? Porque naquele momento do mundo, as pessoas dependiam da terra para dar alimento, para dar vida, era a terra que fazia isso. Era a grande mãe. E isso já começa a construção da figura arquetípica, né, da grande mãe, né? O que é uma experiência que se reproduz a cada vez que cada um de nós nasceu, né? Eu sempre brinco que pai é luxo, mãe é necessidade, né? A gente precisa de mãe, né? Não de pai. Pai vem depois de alguns anos, mas no começo é mãe, né? E é tão forte a presença da deusa mãe, vamos colocar assim, né? Que quem tem todo o trabalho de gerar a gente foi a mãe da gente, né? Veja, a nossa mãe teve que construir o nosso corpo durante 9 meses. Não é fácil, é um trabalho danado, né? E aí, para brincar um pouco com vocês, qual a contribuição do pai? 5 minutos, 10 minutos? É muito pouco, né? Na verdade, é a mãe que construiu. Então, essa imagem lá do começo da humanidade, como hoje, a gente parte da mãe. O complexo materno é o primeiro que vai ser ativado na vida da gente. E a psicanálise vai falar muito disso, da relação com a mãe, né? O Freud, Melanie Klein, tem muito da questão da mãe, né? Depois que vem o pai, o arquétipo do pai. E nesse caminho, as pessoas precisavam também fazer um culto à terra para que ela desse frutos. Começa, então, um processo de culto à deusa terra. A Gaia, os gregos chamariam de Gaia, né? Aqui os astecas chamariam de Pachamama, que é a deusa mãe. Então, a gente precisa desse começo. E aí, começa a ter um monte de devoção a isso. Uma vez que a consciência surgiu, isso não quer dizer que tudo ficou consciente. Um monte de conteúdos inconscientes ficaram presentes ainda. E eram representados, por exemplo, na floresta durante a noite. Imagina a noite, você está ali, em volta de uma fogueirinha, e em volta de você é tudo escuro. Aquilo é a representação do inconsciente. E quanto de projeção não vai para aquele conteúdo que está lá vazio, sem ter claro? Então as pessoas viam demônios, deuses, os ancestrais, as almas dos mortos, estava tudo lá nesse lugar, né?
E aí começa uma coisa que é muito interessante, que é como entrar nessa floresta à noite sem correr muito risco. Aí vem a figura do xamã, aí vem a figura do animal de poder, e os cultos e as tradições vão sendo construídas, né? A gente pode até dizer o seguinte, que a primeira caminhada do xamã com o animal de poder em volta da fogueira deu origem à dança. Alguém que acompanhou batendo ritmo deu origem à música, ao ritmo. Alguém cantou enquanto o animal dançava ali, né? E aí começa, vai se criando os mitos, e toda a estrutura religiosa vai surgindo a partir dessa experiência do humano com uma terra que ele tomou conhecimento agora que ele não conhecia. Então, Jung vai colocar aqui, a experiência religiosa, ela é inata, ela é natural do ser humano de olhar para isso que é transcendente e dar um sentido para isso, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: todo mundo é religioso, vamos dizer assim, no sentido dessa transcendência. Às vezes, a imagem que vai receber a transcendência é diferente do que as religiões falam. Por exemplo, Carl Sagan, ele era um cientista, um astrofísico. Ele não era religioso, mas quando ele olhava para o cosmos, a gente percebia na fala dele que ele estava admirado. Ele estava num estado de contemplação do cosmos. Ele não localizava ali nenhuma divindade, mas a experiência de algo tão maravilhoso e tremendo, como Rudolf Otto coloca, que a experiência com o sagrado é sempre maravilhoso e tremendo, né? Ou seja, algo encantador, lindo e extremamente poderoso. Então, quando ele olhava para o cosmos, ele tinha uma experiência religiosa, embora não tivesse nome de divindade nenhuma, embora não tivesse religião nenhuma, era o cosmos. Mas isso criava um estado de admiração, né? Assim a gente faz também quando vê um pôr do sol, assim quando ouve uma música, quando vê uma obra de arte, né? Quando vê uma cena de alguém fazendo algo de bom para o outro, a gente sente uma coisa que invade uma espécie de transcendência. Isso são experiências religiosas, né? Então, Caminhando para os Jung, 10 minutos finais. quantos? 10. 10. Então, quando a gente pensa nessa experiência religiosa que é inata, todos nós temos, né? É verdade que as coisas podem ser desvirtuadas, por exemplo, ao invés de eu devotar a minha dedicação e devoção, por exemplo, para Santo Antônio ou para Santa Bárbara, eu posso dedicar para um pastor que está aproveitando do povo ou para um político. É a transposição dessa religiosidade para um objeto que não é o transcendente, que não vale a pena, né? Que só vai deixar você cada vez mais num estado neurótico. Não vai entrar na busca de sentido para a vida, sentido mais profundo. Por exemplo, tem gente que diz: "Ah, mas eu não tenho religião nenhuma, mas para mim, a importância de viver é a natureza. Eu trabalho para a ecologia, me dedico à ecologia, barará, barará." Ué, se a gente for pensar simbolicamente, você está cultuando a primeira divindade, Gaia. Não tem, não tem diferenciação disso, é Gaia, que é uma grande deusa, importante, que, aliás, a gente anda deixando de lado, né? Jung também faz um questionamento referente à dessacralização do mundo, né? De forma que a gente fique muito racionalista. E ele vai dizer, por exemplo, que quando a gente dessacraliza demais o mundo vai perder o sentido, e aí isso é perigoso. E aí eu fico pensando assim, os povos antigos não jogariam lixo num rio, porque afinal de contas lá mora uma deusa, né? Se a gente for pensar em termos da cultura de matriz africana, é onde mora Oxum. Eu não posso jogar lixo na casa de Oxum, né? Era um impedimento que, trazendo numa linguagem ecológica da ciência hoje, seria de equilíbrio ecológico, não poluir os rios. Mas eu posso poluir, uma vez que Deus ou os deuses não estão mais na natureza.
então eu posso fazer com a natureza o que eu quiser. Coitada da Pachamama, né? Coitada de Gaia, está sendo depauperada. E aí também vale a pena colocar rapidinho, muitas pessoas também entendem Jung como místico, espiritualista, não é bem isso. Quando ele fala da experiência religiosa, ele está falando da experiência psiquicamente observada. Quando ele fala que existe uma imagem de Deus, a imago Dei, enquanto um conteúdo arquetípico na psique, é até aí que a psicologia pode chegar. Não dá para dizer que existe um Deus no espaço. Não dá para dizer isso. A ciência vai até onde dá para observar. Então, a gente vê pessoas que têm experiência, imagens, sonhos e coisas assim, que têm a experiência com essa imagem do sagrado. Então, a psicologia, enquanto ciência, vai olhar até aí, tá? No entanto, nada impede de as pessoas crerem. Por quê? Eu também entendo que existem 4 grandes campos do conhecimento: a ciência, a filosofia, a arte e a religião. E cada um desses 4 campos é único, tem seus métodos, seus sistemas, seus modos de pensar, e um não é melhor que o outro, né? Isso é uma coisa que hoje em dia se fala muito. A ciência é melhor que a arte? Não. A ciência é melhor que a religião? Não. A ciência é melhor que a filosofia? Não. A ciência é um campo de estudo. Por exemplo, se você for pedir para um físico dizer o que está acontecendo enquanto uma orquestra está tocando a Nona Sinfonia de Beethoven, ele vai falar de decibéis, ondas sonoras, vai te dar um gráfico, mas isso não é música. A música é a experiência estética, que é a arte que vai te dar. A ciência não te dá isso. A ciência pode até falar, vamos ver aqui a história da música, como que ela foi se transformando, influências sociais. Isso pode, mas isso não é música. Música é a estética sonora, é outra coisa. Assim como eu posso falar cientificamente da questão das religiões, do sagrado, enquanto processo histórico, antropológico, psicológico, social, nananã, mas eu não estou falando de uma divindade. Não estou falando da divindade. A divindade, quem vai falar são as religiões, né? Então, é plenamente possível você ter uma visão extremamente científica, lógica, racional, quando você está num atendimento psicológico, e depois que você terminar seu atendimento, e rezar na igreja. Qual o problema? Nenhum. Só não pode misturar essas coisas. Que tem gente que está misturando, né? Essas coisas não devem ser misturadas e, principalmente, não se deve impor uma tradição religiosa para uma pessoa. Ela deve sentir dentro dela o que faz sentido e encontrar essa experiência, né? Se a gente for pegar a linguagem protestante, a gente pode dizer o seguinte: Deus fala com todo mundo, certo? Fala. Deus fala com cada um, certo? Fala. Então não preciso que o pastor me diga nada. Deixa Deus falar dentro de mim, né? Talvez o que cabe ao indivíduo é fazer a pergunta, né? Fazer a pergunta interna, mas sem querer pôr uma resposta, né? Faz só a pergunta e deixe que o inconsciente responda. Deixe o seu interior responder, né? Essa resposta vai ser a resposta do sagrado dentro de você, né? Porque, embora... É muito interessante, tem um livro do Campbell, né? Que Deus tem 1000 faces, né? E isso é uma verdade, né? A gente pode pensar, quantas faces tem Deus, né? Hoje, nesse momento. Qual é o rosto de Deus nesse momento? É o rosto de quantas pessoas existem no mundo. Para cada um, o sagrado vai se mostrar de um jeito, de um determinado momento, numa determinada hora, com uma determinada questão, né? Eu acho muito legal o Alto da Compadecida, né, do Suassuna, que no final ele põe Jesus negro. Ótimo, é isso mesmo. Jesus pode ser negro, branco, oriental, mulher, criança, tanto faz. Ele se mostra como for importante para você. O sagrado vai se mostrar com a imagem que você precisa ver. Não é uma imagem geral. A gente pode ter a imagem geral,
na tradição, nas histórias, nos mitos, nas revelações, tudo bem. Mas como você vai encontrar esse sagrado, né? É muito pessoal. E aí vale até um comentário bíblico mesmo, né? Geralmente, o sagrado dentro da gente vai estar naquilo que a gente desconsidera. É a pedra que foi jogada fora que vai ser a base da construção. Isso está lá no Novo Testamento, né? A pedra angular, aquela que foi jogada fora, na verdade é aquela que vai ser. Então, muitas vezes acontece isso. Um aspecto que a gente desconsidera dentro da gente por ser inferior, mesquinho, pode ser que esteja exatamente aí o caminho da transcendência, né? Acolher aquilo que você acha ridículo, horrível em você, pode ser o caminho de uma ampliação de consciência muito importante. Falei muito, falei um monte de bobagem, me desculpe, agradeço bastante. Jorge, meu querido, que bom te ouvir. A professora de psicanálise e arte que habita em mim vai pensando um tanto de coisa aqui e só vinha a Elza Soares cantando na minha cabeça: Deus é mãe e todas as ciências femininas. Sim. Enfim, vamos seguindo. Muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Estão chegando algumas perguntas aqui para a gente no chat. Elas E serão só lidas. um parentezinho. E vive Iemanjá. Ah, obrigada, Jorgito. Vamos abrir então para a reação da professora Lara Vargas, que trabalha aqui com a gente, com a reação, então, à fala da professora Ódia. Oi, pessoal, boa noite a todos. Obrigada, professora Ódia, palestrante, pastora, por estar conosco nessa noite. Foi muito interessante te ouvir, muito interessante entender sobre o trabalho que você realiza nessa desconstrução dessa narrativa patriarcal do Antigo Testamento, dos textos sagrados, né? Justamente buscando. Trazer essas mulheres para justamente não terem, não interpretarem de uma forma a qual possam surgir alguma interpretação de violência ou de agressividade de acordo com esses textos, né? Então, eu achei muito interessante seu trabalho. E sobre o tema de hoje, né, se existe o diálogo entre a psicanálise e a religião, eu queria só pontuar um pouquinho da minha experiência clínica com enlutados dentro do HC, que é o Hospital das Clínicas, né? Então, o que que eu percebo? Dentro da minha experiência clínica, quando eu lido com um paciente que traz uma religiosidade maior, que traz uma crença maior em algo, independente da sua religião, eu vejo como que isso ajuda no tratamento, porque essa religiosidade, esse acreditar em algo a mais além da matéria, é como se fosse, inclusive, um freio para pensamentos que podem, não pensamentos muito bons nesse sentido, porque a pessoa ela traz muita dor, muito sofrimento lidando com o seu luto, né? Então, eu vejo na prática clínica o quanto que quando a pessoa traz essa religiosidade, né, independente da sua religião, o como que isso é importante, o como que isso ajuda. Mas a minha perguntinha para você é justamente assim, é, na sua visão, como que a psicanálise ela lida com os sentimentos de culpa e vergonha que muitas vezes estão presentes nessas crenças religiosas, né? Principalmente culpa e vergonha que traz muito. Obrigada, Lara. Pode, a gente Imagina. abre no final para as respostas, tá? Ah, ok. Professora, Tá. professora Luciana, Pronto, estou aqui. que também é junguiana, esqueci de avisar. Sim. Bom, boa noite a todos, né? Aos nossos palestrantes, aos colegas e aos nossos queridos alunos, né? A tarefa de hoje é deixá-los assim com aquele gostinho de quero mais, né?
mediante aí o início de um novo semestre. E a gente sabe fazer isso, aqui cada um defendendo, né? Puxando um pouco da sardinha para o seu lado, mas respeitando, né? Afinal, a humanidade já tem os seus símbolos, as suas divindades, muito, muito, muito antes, a época a qual estamos nos referindo hoje, aos nossos mentores aí, Freud, Jung e os demais, né? E a Lara falou uma coisa interessante que se o assunto existe um diálogo possível, hoje a gente tem quero iniciar com essa frase que Jung também percebeu, né, lá na época dele, em 1900, que as pessoas que tinham uma fé ou uma religiosidade elas apresentavam menos neuroses, ou o número de pessoas neuróticas era superior àqueles quando uma pessoa não tem uma fé, né? Não tem a religiosidade, eu vou usar como o professor Jorge usou a religiosidade, acho que no sentido mais amplo, mas a gente pode entender como uma fé, como uma religiosidade, como uma religião também, né? Então, para Jung é interessante a gente perceber a diferenciação que ele fez da importância da religiosidade no momento onde Freud falava muito pouco sobre isso, né? A Odia e os colegas aí freudianos podem falar melhor do que eu, mas a gente já ouviu através da Odia as opiniões sobre a religião que Freud tinha. Então, Jung, naquele momento, ele tem uma presença importante quando ele começa, de certa forma, a ressignificar e valorizar a religião por conta dessa observação, né, das pessoas que não tinham uma fé, talvez eram mais neuróticas. E eu também acho importante falar que Jung, então, foi um grande estudioso, né? Assim como o professor Jorge falou, ele foi até os xamãs, ele foi até o Japão, foi convidado a ir à Índia. Então, inclusive, professor, eu falei na última aula, né, sobre essa questão de Jung às vezes ser visto como um místico, e hoje o senhor repetiu, e é importante que os alunos tenham da sua experiência, né, a qual admiro muito, a professora Lídia já falou, todo o conhecimento, que não, ele não era um curioso, ele era um estudioso, né? Então, ele se colocou a serviço de várias religiões, naquela época ainda dificuldade de transporte, locomoção, enfim, Jung esteve, né, presente, presenciou. Então, é muito importante essa contribuição do Jung através dos estudos, e aí a gente vai estender também para a simbologia, né? O quanto os símbolos, não só os religiosos, são importantes no caminho de individuação, né? Na importância que o ser humano tem de buscar o seu propósito. E também, através da religião, ele percebeu sobre isso, a religiosidade, a fé, ou o sagrado, como ele gostava de falar, ele também teve essa percepção, né? Então, os símbolos, a alquimia, a simbologia, até a magia, tudo isso foi estudado por Jung. E, para não me estender, eu queria que o professor falasse um pouco para os nossos alunos sobre a importância dos arquétipos religiosos, né, dos símbolos religiosos, e um pouquinho, se der tempo também, sobre a questão da figura paterna, né, quando o indivíduo busca, né, como o senhor também falou, essa necessidade de pertencer a um grupo religioso, né, esse paralelo, né, então, assim, eu busco o reconhecimento, eu busco a minha família nesse campo religioso, por uma falta, talvez, de uma figura paterna. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação. Obrigada. Obrigada, Lu. Professor Pedro. Pedro, a gente não te ouve.
Eu não escuto você, Lídia, agora. Teu áudio está desligado, Lídia. Conseguem me ouvir? Sim, agora não. Agora vai. Vou fazer assim, ó. Enquanto o Pedro se ajeita ali, eu vou ler duas perguntas do chat, depois eu volto para o Pedro e para mais duas questões do chat, tá bom? Vou começar aqui com a professora Priscila, que está com a gente também. É a pergunta da Pri. Pergunta para a pastora Ódia. Amei sua fala. Como feminista e LGBT e iniciando os atendimentos como psicanalista, é um desafio superar o ativismo da escuta. Recentemente, eu ouvi falar de psicanálise cristã. O quanto a religião cristã, invadindo mais um espaço, afeta a escuta e a técnica psicanalítica. É realmente necessário se colocar como cristão, psicanalista cristão? E a da Cacilda, vou juntar a não, vou fazer na ordem. Cacilda, gostaria de saber, aí é para o Jorge, dentro da análise junguiana, dentro da análise junguiana, a mediunidade existe? Como podemos analisar a mediunidade nas redes sociais como espetáculo? Eu devolvo para a mesa, peço que vocês sejam breves para a gente poder aproveitar outras questões também, tá bom? Ótimo. Ah, sim. Então, pelo que eu entendi, é porque eu perdi parte aqui de como você orientou que seria, Lídia, porque eu não estava lhe ouvindo. Então, eu tenho que responder a da professora e, na sequência, essas outras. Isso? Isso, perfeito. Ok, E aí depois a gente volta para mais uma rodada. tá. Enfim, eu acho que a pergunta da professora sobre o que é que, né, a nossa prática psicanalítica faz em torno da questão da culpa, da vergonha como sentimentos, gerados, sobretudo, por uma, vamos dizer, por uma leitura religiosa, por um tipo de religião. Pelo que eu entendi, é isso, né? Que a professora coloca. Primeiro, dizer assim, que talvez essa é a grande diferença que caracteriza, talvez, o olhar mais negativo, vamos dizer assim, de Freud para a religião e pelo que eu aprendi do que o professor Jorge traz, o Jung olhava para um outro lugar, para uma outra experiência, né? Eu acho que isso é importante a gente destacar. A crítica que Freud faz à religião, ele olha para a religião enquanto essa estrutura que de fato provocava naquele contexto social um mal-estar e nas pessoas gerava esses sentimentos de culpa, de vergonha, tudo isso por causa de um discurso. Lembra esse discurso de um grande outro criado na perspectiva da religião institucional, e esse discurso desse grande outro tem um poder muito grande, inclusive de gerar esse mal-estar, não só civilizatório, mas um mal-estar na existência pessoal e humana. Então, eu penso que a gente precisa entender não como posições
e olhares opostos, mas como olhando, Freud olhava para um lugar da religião e talvez Jung olhava para a experiência religiosa numa outra dimensão, né? Essa outra experiência. Então, eu diria que na prática psicanalítica, o que nós vamos fazer, e segundo, inclusive, um texto, não lembro agora, de um dos filósofos que era muito importante, que falava sobre a importância da aproximação psicanálise e religião, ele dizia que a psicanálise é por si só iconoclasta. O que é a iconoclastia? É você, a, o ícone é a imagem, né? Ou o ídolo. E a outra palavra tem a ver com quebra, com rompimento. Então, a psicanálise, ela cumpre um papel, eu diria, professora, que colocou a pergunta aqui, que ela quebra alguns. A importância da psicanálise para lidar com essa culpa, com esse sentimento de culpa, de sofrimento, porque se de um lado, de fato, é verdade que a religião, ou melhor dizendo, a religiosidade é um sentimento que pode ser muito importante na resiliência humana, na forma como nós atravessamos é, experiências extremas, enfim, até a realidade da nossa finitude humana, da morte, né? Tantas coisas. Se essa religiosidade ela é um elemento importante, por outro lado, o discurso religioso institucionalizado, ele é gerador justamente de uma outra coisa, desse sentimento, sobretudo, por exemplo, quando nós tivemos uma religião tão atravessada por interesses do Estado, de uma estrutura predominantemente patriarcal, veja bem como isso também gerou muitos sofrimentos. Então, veja que não há uma complexidade muito grande, não dá para a gente, então, tornar simples uma questão complexa. Então, o que eu diria que a psicanálise faz, ela tem esse papel muito importante de ajudar, né, ou de orientar as pessoas a esse rompimento, a essa ruptura com imagem, discursos e construções de discursos que alimentam essa culpa e esse sentimento de vergonha. Por exemplo, as mulheres, sobretudo, foram muito mais atingidas pela culpa primeira, pela uma culpa criada de um pecado original que nunca existiu e que as mulheres têm que carregar uma culpa eterna, né? Como escreve uma teóloga feminista, as condenadas filhas de Eva a padecer eternamente com o peso dessa culpa. Como libertar essas mulheres? Então, acho que tanto no campo da psicanálise, você tem esse discurso potente de romper com esse discurso para além do Deus Pai, uma das obras importantes de uma das teólogas norte-americanas que escreveu a partir desse para além do Pai, muito muito importante, professor Jorge, o que você trouxe também aqui do resgate dessas imagens diversas de Deus, né? Que inclusive está na Bíblia, mas foi ocultada por uma leitura patriarcal da religião, né? O Deus que tem imagens diversas foi apagado praticamente, inclusive as deusas foram apagadas. Então, é isso. Quanto à questão colocada também pela nossa companheira aqui, que perguntou sobre essa tomada, né, do campo da psicanálise por aqueles que se afirmam psicanalistas cristãos, eu acho que a gente já tem que olhar desconfiado de alguém que se apresenta como psicanalista cristão. É absolutamente, eu diria, absurdo, inaceitável, até porque nós sabemos que a prática psicanalista encara a pessoa, o psicanalista é muito mais uma função do que uma posição, uma pessoa, uma posição. Então, ali não está o cristão.
o religioso. Ali está a função que você desenvolve e ela precisa ter muita responsabilidade que nessa função você não leve as suas, eu diria, particularidades, né? Que tá tudo bem você, como disse o professor Jorge, sair do seu consultório e ir para o seu culto religioso, seja ele qual for. No entanto, você levar o culto religioso para o seu consultório, para o seu divã, eu diria que isso é absolutamente algo inadequado e que nós precisamos, inclusive, dar conta disso, porque aí talvez é uma das coisas pelas quais a gente deve dar importância àquelas questões que Freud levantava como crítica ao uso da religião, né, sobretudo, e essa religião, eu diria, sobretudo cristã, que predominantemente desenvolveu uma visão muito perigosa no sentido de controlar realmente, de controle das narrativas como um todo, e que hoje se estabelece assim. Então, o que eu lhe diria é isso, assim, é absolutamente, eu diria, contra aquilo que a psicanálise propõe a ser, a gente se assumir com uma abordagem cristã da psicanálise. Isso não existe. Eu talvez me alonguei, desculpa, Lídia. Ok, ó, já imagina, obrigada. Eu fico aqui, ó, com a carinha assim, controlando o tempinho. Jorge, meu querido, sua vez? E aí, lembrando que a gente tem mais uma rodada de perguntas Tá, a questão da mediunidade existe na análise junguiana, não é? Foi a pergunta que foi feita, né? no chat e a pergunta da É, professora Lu sobre. tá, já é, respondo todas elas? Tá bom. isso mesmo. Tá. Eu vou começar com essa da mediunidade, que aí já dá para engatar no comentário da Ódia, né? Então, uma psicanálise cristã ou uma psicologia cristã é uma coisa meio estranha, né? Por quê? A psicologia é uma ciência, a psicanálise é uma ciência, né? E o cristianismo é uma religião. Então, quando você está no consultório, você age como um cientista. Você se baseia nas questões, nas teorias, nas bases, no conhecimento científico que foi desenvolvido por Freud, por Jung, seja por quem for, né? Então, você deve acolher a religiosidade do seu cliente? Sim. Nada de falar para ele, deixa do lado de fora, não vem falar de religião aqui. Não, muito pelo contrário. Acolher e entender junto com ele o que que é aquilo que está trazendo. Não importa a sua religião, importa a dele. E mesmo se ele entrar, eu sou ateu, tudo bem. Como é que é esse ateísmo para você? Já que você trouxe, quis falar disso, o que que é? Né? Então, deixar que a pessoa fale tanto de uma religião que ela tenha, de uma prática das questões ou do ateísmo, o foco é o cliente, não é você. Depois que você trabalhou ali cientificamente, aí você vai para a igreja, para o terreiro, para onde você quiser. Não tem problema nenhum. E aí, nessa questão da mediunidade, né? Pois é, a mediunidade existe. Depende do olhar que você vai querer entender essa mediunidade. Num centro kardecista, no terreiro, no ilê, essa mediunidade onde você recebe uma entidade externa, um espírito de fora que vem, incorpora em você, é entendido desta forma. No campo da psicologia, a mediunidade também existe, no entanto, é entendido como rebaixamento do nível mental, rebaixamento da consciência e conteúdos autônomos da psique vão se expressar. Não é uma entidade de fora, você não vai entender como uma entidade de fora, mas como um conteúdo da própria psique do indivíduo, né? Principalmente seguindo essa ideia, foi a primeira lá, quando estava a questão do estudo do kardecismo, espiritualidade e psicanálise, com Jung, com Freud, aquela coisa toda, né? O Flor Noir trouxe essa referência. Então, você vai trabalhar como um fenômeno psíquico dentro do consultório. Fora do consultório, no centro espírita, aí é um fenômeno religioso. Tem que separar essas duas coisas. Isso me lembra uma vez uma orientanda me ligou assustada porque a cliente dela,
que era médium, disse que a cigana queria conversar com ela. E ela estava com medo da cigana. Eu falei, ué, conversa com a cigana, já que a cigana quer falar, né? Não, não, mas o que que eu faço? A cigana vai baixar na sessão? Ué, se baixar, baixou. Aí você conversa com a cigana, já que ela quer ir lá falar com você. Aí ela se encheu de coragem e a cigana baixou, né? Na sessão, na cliente. Aí ela falou: Vamos, então, cigana, você queria falar comigo? O que que é? Aí a cigana começou com essa frase: Eu vim aqui te contar o que essa menina não te conta. Olha só, o dedo duro. E aí ela ficou com medo, mas a cigana não vai embora? Eu falei, claro que vai, ela tem mais o que fazer do que ficar no seu consultório. Ela vai lá dar o recado e vai embora, né? Só que aí você vai pegar o que a cigana trouxe e vai aprofundar com a sua cliente. A questão não é se a cigana é um espírito, não é um espírito, não, isso não importa. O que importa é o conteúdo que ela trouxe para o processo terapêutico. E aí foi o que ela fez. Então, é entendido, então, a mediunidade dentro do contexto psicológico, do olhar clínico, como um processo da psique, e não como um espírito que está fora. Tudo depende do olhar, tá? E aí a importância dos símbolos religiosos, né? A gente conhecer os símbolos, conhecer as figuras religiosas. Eu acho muito interessante que a gente aqui no Brasil conheça um pouco das nossas religiões para poder atender melhor. Saber como é que é o catolicismo, o protestantismo, o pentecostalismo, a Umbanda, o candomblé, conhecer essas dinâmicas, essas figuras, né, que aparecem aí. Porque, por exemplo, uma pessoa teve um sonho, sei lá, com Oxum. O que será que Oxum quer dizer para ela? Então, a gente pode ter a referência do sonho específico, as associações que ela faz com o sonho, mas você pode também contar com a referência mítica. Quem era Oxum na mitologia? O que que ela fazia? Qual era a função dela? E aí você agregando essas coisas, tanto a associação individual quanto as amplificações míticas, você pode entender melhor o processo da pessoa que está sendo atendida. Então, é importante conhecer os símbolos religiosos, principalmente para essas amplificações, né? E aí, a questão do grupo, né? É interessante, porque, como eu falei, a mãe é básica, né? É fundamental. Mas ela vai com a gente até uma certa idade. Chega depois, tem que entrar o arquétipo paterno, o complexo paterno, que vai levar a gente para o mundo. É essa figura de pai que vai levar a gente para o mundo, para ter as relações sociais, vai ensinar para a gente as regras sociais, as normas, como cumprir as obrigações, tarará. É a figura do pai que vai fazer isso. Aqui eu estou falando de mãe e pai simbólico, tá? Não estou falando de gênero, porque o complexo paterno pode ser atuado pela mãe. Imagina uma mãe que está sem o marido, ela vive sozinha com a criança. No primeiro período, ela vai atuar bem no complexo materno, mas depois ela mesma vai atuar com o ânimos, a figura masculina que tem dentro dela. Esse é um outro ganho que Jung trouxe que eu acho ótimo. Dentro de cada mulher tem um homem, dentro de cada homem tem uma mulher. Isso é fantástico. Aí atua esse princípio masculino dessa mulher, que foi mãe até um certo tempo, para conduzir a criança para o meio, para as relações. Aí começa a fase de escola, das relações com o mundo e tudo, que é a figura paterna que vai fazer essa transição. Da mesma forma, uma criança que é criada só pelo pai, ele vai fazer a questão materna, né? Às vezes o pessoal diz assim, quando um pai está trocando a criança, está dando leite, né? Ai, olha, ele, que pai bonzinho, ele está sendo um pai acolhedor. Não, ele está sendo mãe. Não adianta ser pai nesse momento, a criança precisa de mãe, né? A única diferença é que ele não produz leite, precisa ter a mamadeira. Mas ele está sendo mãe, simplesmente mãe. Não sei se respondi. Obrigada, professor. Vou abrir para o Pedro e, na sequência, faço a leitura das perguntas do chat. Eu vou pedir que nessa rodada a gente consiga sintetizar, porque o nosso horário está chegando no limite, tá bom? Professor Pedro, meu querido. Vamos lá. Agora todo mundo me ouve? Tá tudo bem agora? Nossa, que luta que foi. Fiquei indo, voltando, mas vamos lá. Bom, primeiro desculpa, né, pela problemas aqui técnicos, mas conseguimos. As duas falas foram maravilhosas, né? Da professora Audia e da professor Jorge. Falas importantes, bem significativas,
Aqui já foram faladas muitas coisas, né, muitas coisas boas, respondidas algumas questões que eu coloquei. Então, eu vou começar com o professor Jorge, uma provocação. Professor, eu sou filósofo, né? Eu sou mestre em filosofia também, eu me formei no Mosteiro de São Bento, então as minhas aulas, iniciava as aulas de manhã com, obrigatoriamente, um rito de rezar em latim com meus padres, né? Com os professores eram todos padres, então tem uma relação bem interessante com a religião. Então, o senhor coloca uma questão bem interessante sobre esse Deus não habita mais a natureza, né? Então, logo, nós atacarmos a natureza, não, vou ser bem aqui um pouco irônico, Deus não ficará bravo, né? É um pouco dessa racionalização da religião, ou seja, Deus não habita mais a natureza, Deus não habita mais o rio, Deus não é mais esse ponto. Logo, Deus está morto, né? Se Deus não está na natureza, Deus, ele é meu como conceito religioso, né? Então Deus é meu, né? Então Deus né, nessa modernidade ele não está mais. Eu acho que esse é um contexto da modernidade que eu gostaria, mais uma provocação, claro, bem rapidinho assim, só para a gente. E da professora Ódia, foi muito bom escutá-la, professora. Que prazer escutar, né? Que tema, né? Tinha tantas coisas para poder falar, mas sobre a questão dessa teologia feminista que me chamou bastante atenção, que é um conceito dialético, né? Pensar numa teologia feminista me faz pensar psicanálise, e pensar psicanálise me faz pensar uma teologia feminista. Para mim é uma visão dialética, né? Uma visão faz também um contraponto muito interessante sobre esse fenômeno da sociedade, como a própria senhora coloca. E também a senhora usou muito a questão da experiência religiosa, né? Essa experiência. Então, me parece que realmente é no chão mesmo, né? É no chão, é ali, é o olhar do outro, né? É olhar mesmo esse crítico do ser, da existência. Então, eu só gostaria de entender mais, né? Vendo essa teologia feminista junto com a questão da psicanálise. Claro que não vai dar tempo, né? Porque são perguntas, porque assim, só mesmo trazendo esses dois pontos. Muito obrigado. E desculpa mais uma vez pelo áudio. Não tem problemas. Vou abrir então para as perguntas do chat para a gente tentar aproveitar bem esse tempinho final. A Marta pergunta: quais são as neuroses para a religião? A Bárbara pergunta, aproveitando a pergunta da Priscila, um gancho. Qual é a relevância ou o peso, né, da nomenclatura cristã no desígnio da psicanálise? Trata-se de uma abordagem? Há diferença no atendimento do processo psicanalítico como um todo? Cabe salvação? Cabe a cura pela fala? Obrigada, Ódia, por suas colocações. É muito bonito te ouvir falar. Aí tem mais alguns elogios. Aí o Walter, eu vou fazer aqui a sua pergunta, tentando dar umas ajustadinhas aqui, tá bom? Tentando. Com a modernidade, podemos dizer que a religiosidade foi inserida na psicanálise. Aí eu vou ler no conceito que a gente lê hoje. A homossexualidade já foi considerada uma patologia. Aí, então, era homossexualismo, como ele escreve. Hoje, não mais. Isso se dá porque os homossexuais e os religiosos foram inseridos na sociedade como, eu não entendi muito bem, mas como seres ativos nos grupos sociais, isso pode ser considerado uma nova cultura? Acho que é isso. E aí eu volto para vocês. A gente tem mais 6 minutinhos para a gente encerrar, pode ser? Pode. Nossa, é 3, tá? não dá para a gente, de fato, continuar a conversa, infelizmente, mas dizer assim, sobre a questão o que é que a teologia feminista e a psicanálise, né, como elas, eu coloquei como se elas tivessem questões comuns. Em que sentido? Na medida que se permitem questionar sobre os discursos, né? Discursos sobre sexualidade, discursos sobre feminilidade, por exemplo, sobre sexualidade. Essas questões levantadas pela psicanálise interessam a
as teologias feministas, porque também são plurais, mas interessa porque justamente a teologia feminista é uma teologia crítica. O que é a teologia feminista? É uma teologia que faz uma crítica, eu diria, dessa raiz patriarcal, das elaborações, não só do discurso religioso, como o discurso científico, por exemplo, e aí já emendando com a outra questão que foi colocada, a religião não construiu sozinha, por exemplo, a condenação de alguns corpos, a condenação de algumas experiências, por exemplo, condenar a sexualidade ou o sexo como algo. Isso não foi uma construção da ciência. A psicanálise, inclusive, com todo o direito, sendo um conhecimento em construção e aberto, de alguma maneira também se equivocou em alguns momentos por acompanhar uma certa leitura dominada por uma visão muito, eu diria, androcêntrica, que conduziu às afirmações da ciência e que, por exemplo, Freud repete, tem alguns limites que vão sendo depois reelaborados pelo próprio movimento da psicanálise. Então, eu acho que, de fato, o que você traz, professor Pedro, sobre esse conceito dialético que está presente tanto na teologia feminista como na psicanálise, é esse que abre sempre para essa possibilidade de revisões, de ampliações de conceito, e por isso que eu digo que, de alguma maneira, a psicanálise também interessa a teologia feminista nesse sentido. E sobre eu acho que a outra pergunta eu respondi, né? De verdade, não existe abordagem cristã, na minha perspectiva, no meu modo de ver, mesmo sendo uma pessoa de fé cristã, assim, eu não estou, por exemplo, atuando na minha prática psicanalítica como cristã. Eu acho que isso não cabe, sabe? Porque isso, inclusive, é agressivo, porque é o sujeito que fala e que traz as questões e que a gente não está ali para colocar nenhuma das nossas questões. Então, por isso, se cabe, por exemplo, cura pela fala, depende de como você interpreta essa cura pela fala, né? E do que é que a gente acha que vai curar. A psicanálise, inclusive, ela não tem pretensão de curar, né? O que é que ela não tem essa pretensão. Então, eu encerro muito mais dizendo disso. Acho que a aproximação que a gente está aqui propondo e diálogo não tem a ver com fazermos ou elaborarmos uma leitura religiosa, uma leitura cristã da psicanálise. Não seria possível, isso não é a pretensão. Quando a gente fala de diálogo aqui, é como esses diferentes saberes podem, de repente, se até nos seus diferentes olhares e campos podem se ampliarem e, por exemplo, se valer das perguntas, das questões que são levantadas aí, tanto pelo campo da religião como da psicanálise. Bom, aí respondendo a você, Pedro, você fez filosofia lá na São Bento, né? Isso, Lá isso. tem um órgão maravilhoso, já tive o privilégio de tocar nele, muito bonito aquele órgão. Me lembrou aquele órgão lá do São Bento. Então, né? Tem uma inspiração nitiniana, né? Deus da natureza, Deus está morto, né? Mas é interessante a gente pensar, por exemplo, ah, que até o surgimento do monoteísmo, né? Embora fosse tentado isso no Egito, mas depois, mais especificamente, ali com a questão mais hebraica. Deus estava na natureza, tinha os deuses, né? Porque era um politeísmo, os deuses estavam na natureza. Quando se constrói o Templo de Salomão e Deus vai se manifestar naquele templo, ou ele está no céu, ou ele está dentro do templo, não está mais na natureza. Aí, quando vai para o cristianismo, também, Deus está dentro da igreja, a casa de Deus, mas não está na natureza, ou no céu ou na casa dele, que é a igreja, né? O que, de certa forma, vai trazer
um ganho até com os textos de Paulo, né? Que o Paulo tinha uma dificuldade de lidar com o corpo, né? Ele tinha um espinho na carne, né? Então tinha toda essa dificuldade do o prazer do corpo, da vida, da natureza, das coisas, né? E o Santo Agostinho depois, né? Embora ele tivesse tido uma vida bastante devassa antes de se converter ao cristianismo, ele entra para o cristianismo e abre mão da coisa do corpo, isso é o mal, isso que então aí vem as ideias de mortificar o corpo, a cara, a natureza, o corpo é natureza, né? E nesse caminho, São Francisco foi um completo eh, revolucionário, porque ele louvou a natureza, falou para a natureza louvar a Deus. Ele era ligado, São Francisco, aos pássaros, aos animais, à natureza, completamente diferente da ideia que vinha antes, né? Então ele foi bastante revolucionário, né? Mas então, aí que tá, né? Se Deus não está mais na natureza, ele está morto? Eu diria que não. É mais fácil a alma humana estar morta para essa realidade muito superior do que o sagrado estar morto. O que pode morrer é a nossa sensibilidade, a nossa possibilidade de perceber Deus em volta, né? E aí, só para completar, normalmente quando você pergunta onde está Deus para as pessoas, né, tem gente que fala assim, no primeiro momento, ah, Deus está no céu. Né? Acho que a Ódia deve saber isso. Ah, Deus está no céu, né. Tá, aí quando você pega as pessoas mais modernas, elas dizem: Ah, Deus está dentro de mim, Deus está dentro de cada um. Você sabe que eu não concordo com nenhuma dessas duas assertivas? Deus não está no céu e Deus não está dentro de mim, não. Eu que estou dentro dele. Para mim, Deus é o cosmos. Eu estou no cosmos. Eu estou no meio da Via Láctea. Quer dizer, numa borda, né? Mas eu estou na Via Láctea, né? Então eu estou dentro do cosmos, eu estou dentro de Deus. Não é que ele está em algum lugar. Agora, eu posso estar dentro de algo e não perceber esse algo. Então, a imagem de Deus dentro de mim é quando eu percebo essa conexão com esse outro contexto mais amplo. Eu posso estar dentro de um teatro maravilhoso e não perceber que estou lá. Não tenho uma imagem desse teatro refletida dentro de mim. Eu não tenho consciência de onde estou. Então é muito mais fácil a alma da gente estar morta, morta para essa dinâmica ou essa realidade mais ampla da vida, do que essa realidade ampla estar morta. Isso não está, né? Porque é mais ou menos assim. Se eu não acreditar que o cosmos existe, você fala, ah, não, a Via Láctea é uma bobagem, ela não existe. Ela continua lá, não está nem aí comigo, certo? Quem está perdendo sou eu, de não ter a compreensão dessa amplitude da Via Láctea. Então, né? Eu acho que funciona bem assim. E aí, você dá mais, você me dá mais 2 minutinhos? 2 minutos. Falando a história da Eva, né? Que a Ódia trouxe a Eva e não sei o que e tal. Eu sempre falo assim, quando eles comeram lá do fruto proibido, que não era maçã, coisa nenhuma, né? Era o fruto da ciência do bem e do mal, né? Que é uma alegoria para cair desse universo e ganhar consciência no mundo, né? Então é como se a espécie ganhasse consciência a partir daí. Divide bem e mal, né? Consciente e inconsciente, tudo trabalha nesses termos. Mas aí tem uma coisa interessante que lá era El Shaddai no começo, né? Mas já o Javé que perguntou para Adão, né? O que que ele fez? Ah, a Eva me deu a fruta e eu comi. Aí ele perguntou para Eva, né? Ô Eva, o que que você fez? Ah, a serpente me enganou e eu comi. E ele não perguntou para a serpente, né? O texto não diz isso. Se a serpente falava, ele não poderia perguntar? Eu imagino o que que a serpente responderia. Talvez ela dissesse assim: Ué, você pôs a árvore proibida no meio do jardim. Só faltava um neon dizendo: É proibido, hein? Não chega perto. Você me criou e me pôs aqui no jardim. O que que você queria que acontecesse? A culpa é sua. Você que armou o circo para as pessoas ganharem consciência. Você que quis tudo isso. Olha, mas é uma heresia que eu estou falando, hein, Odia? Não leva a sério, tá? Jorge, Estou de muitíssimo acordo, estou totalmente de acordo.
Pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim. Queria pedir para vocês, se possível, que a gente abrisse, quem quiser, claro, abrisse a câmera, só para a gente fazer um registro das nossas carinhas, quem autorizar, é claro. E aí eu vou tentar fazer alguns prints aqui da tela, tá bom? Vocês não saem daí, não. Se os professores puderem me ajudar com os prints da tela, eu vou ficar muito feliz, porque eu estou apanhando aqui, tá? Vamos ver o que eu consigo aqui. Ai, meu Deus. Calma, A calma. Alessandra é boa nisso, Lídia. Ah, por favor, Lissandra, me ajuda aí. Lissandra, Ajuda a como está com a gente. gente, pode mandar no grupo se Põe for no o caso. grupo, põe no grupo. Só Isso. acionarem Deixa todo mundo aí. eu abrir Eu mais só aqui. vou pedir para todo mundo ficar, porque daí eu vou fazer 3 prints, porque são 3 Isso, eu vou fazer também, se telas. todo mundo ajudar. Quem Tá? puder, quiser. Tá todo mundo, a Vou Vera aproveitar. também, se puder ligar ali, a Kátia. Lucas, Não sei, tá, então. A adoro quando tem Vera gente para pode, ajudar. a Vera também pode ligar a câmera, por gentileza. Bom, vou fazer aqui então. Atenção, carinha bonita aí. Já vou colocar no grupo aqui já. Arrasou. Eu vou aproveitar, divulgar mais uma vez o nosso curso, né? Para quem ainda não é aluno, aluna, a gente está com matrículas abertas para a próxima turma que começa agora, ainda em agosto. Então, se você tem interesse em saber mais, por favor, faça contato com a gente. Eu senti um pequeno desafio aqui, e aí vou chamar a professora Priscila para uma conversa depois. Talvez a gente tenha que pensar em uma aula coletiva sobre corpo, gênero e sexualidade na psicanálise. Senti que esse tema meio que flutuou aqui na nossa conversa hoje e talvez fosse interessante a gente pensar. A professora Priscila está concordando comigo, então acho que a gente tem um caminho aí. Quero agradecer muito a Ódia por ter aceito esse convite. Foi ótimo contar com a sua participação. Nós tiramos, quem está pedindo para tirar foto, a gente fez prints aqui. Se você quiser fazer para a gente também para ajudar, eu vou adorar. Ótimo. Tem um monte de gente agradecendo aqui. Professor Não, Jó, muito querido. Lissandra, sim? desculpe, é só para dizer que na outra tela, porque tem 2 páginas, tá? Isso. A professora Priscila não está aparecendo, o Miguel, a Adriana, Valtoir, César, Lídia, Silvia, Cristiane, Patrícia, Marta, Cida, É que eu tenho Ione, duas não câmeras. estão aparecendo esses aí. Eu Daí estou então em eu não duas tirei câmeras. deles, tá? Vou Tá tirar um bom, não print tem igual, problema eu vou não. tirar igual assim, mesmo sem aparecer a câmera, tá? Tá bom. Professoras queridas que estiveram aqui com a gente também, muitíssimo obrigada. Todo mundo que participou, alunos, não alunos, Dinho também, que cantou para a gente brilhantemente no início dessa aula, e Yara, que está por aqui também, agradecendo em nome da direção. Obrigada, Yara, pela sua participação também. Gente, querendo mais, estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo mandando recadinho aqui, agradecendo, isso foi muito bonito. Enfim, obrigada, viu, pessoal? Até a próxima Obrigada, foi e maravilhoso. faremos muitas outras aulas bonitas assim como essa. Até a próxima, gente. Brigadão. Sim.